Que façam todos um excepcional dia. Seja muito bem-vindo. Hoje vou trazer para vocês uma mensagem bem curtinha, gente. É bem rápida, apenas 8 minutos, né? Como todas as manhãs eu trago e deixo aqui para que vocês vejam que começa um dia bem, né? Começa um dia abençoado. Hoje eu vou falar de Provérbios capítulo 14, né? Vou iniciar esse capítulo aí hoje. Vou falar do versículo 1 ao 4 aí. E vou fazer um resuminho bem rapidinho do vídeo anterior, que no vídeo anterior eu disse assim, né? Que quando você ensina com sabedoria, você livra as pessoas da morte, né? O ensino do sábio, né, é fonte de vida. E também eu finalizei, né, falando assim, né, que eu nunca vi, né, um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar pão. Então, essa é a dica muito importante. Vamos dar início aí, então, do capítulo 14. A mulher sábia, né, constrói o seu lar, mas o que não tem juízo o destrói com as próprias mãos. Quem é honesto, né, mostra que teme o Senhor, mas a pessoa que se desvia dos caminhos do Senhor o está desprezando. O tolo orgulhoso, né, sofre por causa das coisas que diz, mas os sábios são protegidos pelas suas próprias palavras, né? Quem não põe um animal para puxar o arado, né, colhe bem pouco, mas aquele que põe colhe muito. Então veja bem, né, gente? É, Sobre o versículo 1 aí, né? As mulheres sábias, né, edificam os lares, né? Nós somos responsáveis pela edificação do lar. E quando entendemos, né, sobre a edificação do lar, e quando entendemos que temos o poder, né, deixa eu te falar, pega essa chave aí, né? Nós mulheres temos o poder de controlar o ambiente da nossa casa. Temos o poder, gente, de controlar a atmosfera, né, da nossa casa. Então veja bem, não é o poder, né, de controlar as pessoas, né, da sua casa, não. Entenda isso, né? É controlar a atmosfera do ambiente da sua casa, a frequência da sua casa, a frequência da sua casa, né? Qual que é o problema? É que muitas vezes, né, a mulher fala assim: "Ah, eu vou edificar o meu lar", você é incisiva em fazer uma coisa, alguma coisa, né? Então não é sobre você passar o dia inteiro presumindo, né, que pelo seu muito falar você vai modificar alguém, não. Não é sobre isso não, gente. É você compreender, entender verdadeiramente, né, que se você mudar a atmosfera, né, do seu lar, da sua é, através da sua frequência, né, você vai verdadeiramente edificar o seu lar. Então, a mulher, né, sábia, ela edifica, mas a insensata com as suas próprias mãos destrói. Com suas próprias mãos consegue destruir, né? Então, o que nós, como uma mulher sábia, precisamos? Precisamos de gerar um ambiente, né, de edificação no nosso lar. Gerar um ambiente, né, de inspiração no nosso lar. Gerar um ambiente de alegria, paz, né, em nossa casa. E isso não precisamos de palavras para gerar. Nós geramos isso, né, mudando a nossa frequência, que seja, né, uma frequência acima das frequências mais baixas, né, que são da tristeza, né, da angústia, da depressão, né, da reclamação, né, da murmuração, não é mesmo? Da murmuração. Então, a mulher sábia, ela vive, né, a frequência acima. Então, eleve a frequência, né, da sua casa. E no versos 2 e 3 aí, né, lembra disso, gente. Cuidado com o que sai da sua boca. Isso é muito importante. E no versos 4, né, gente, a palavra de Deus é totalmente didática, né? O que é a palavra ser didática? A palavra ser didática, gente, ela é instrução, né? É puro, é o ABC, né, de todo filho. Ser didática, ela tem a capacidade de instruir a respeito de todas as coisas, né? É você compreender, né, de fato, que os exemplos, né, que estão aqui para a época, né, que eles foram escritos, né, eram muito reais, né? Eles eram os exemplos daquele tempo. Mas para hoje você tem que adaptar a palavra, né? Então naquela época eles usavam o boi para arar a terra, né?
Então não existia trator. Então eles usavam boi para arar a terra. E o que Salomão escreveu lá atrás, né, que você tem que entender hoje? Mas você vê isso aqui e pensa assim, né? Como assim que o boi não tem boi no celeiro e o celeiro fica limpo? Que celeiro é esse? Não é assim que nós pensamos, né? Veja bem, o boi naquele tempo era um instrumento para arar a terra, né? Preparar a terra, para que a terra recebesse semente, para que depois, né, houvesse colheita. Então, o que ele está falando aqui? Se não tiver boi, se não, você não vai arar, né? Se você não arar a terra, você não vai plantar. Se você não vai plantar, né, você não vai colher. Se você não vai colher, você não vai ter celeiro, né? Sem nada, né? Seco. Então, o que isso, né, quer dizer hoje? Vamos pensar, né, hoje. Se você não criar uma oportunidade de uma nova fonte de renda, né, de uma empresa, né, de um microempreendimento, microempreendedor, de uma nova prestação de serviço, de comprar, de vender, de alguma coisa, né, o seu celeiro vai ficar vazio. Gente. Agora, se você abrir uma oportunidade, se você abrir uma possibilidade, o seu celeiro vai ficar cheio. Então, qual que é o grande problema do cristão hoje, né? Do cristianismo hoje? É um cristianismo apático, né? É um cristianismo sem atitude, é um cristianismo sem fazer aquilo que precisa ser feito, né? Mas deixa eu te falar, você não vai comprar um boi, mas se você está na fazenda, você pode pensar assim: se eu não tiver um trator, meu celeiro vai ficar vazio. Então, se eu não estou na fazenda, quer dizer, se eu estou na fazenda, né, eu tenho que investir em maquinário, né, para que eu possa produzir mais. Você consegue entender isso, gente? Imagina, né, que ele está falando assim: você tem a terra, você tem a saúde, né, você tem o céu, você tem a chuva, né, só que não tem o trator, né, você não tem a plantadeira, você não tem a colheita. Então, o que significa isso? Investimento, gente. Se você não investir no plantio, você não vai colher. Gente, pode acreditar. Investir no plantio, se você não investir no plantio, você não vai colher. Então não vai ter nenhuma colheita. Vou falar uma outra passagem, né, da Bíblia para que vocês entendam melhor. Teve uma mulher que chegou num profeta e falou assim: ei, o meu marido, né, é o teu servo, teu discípulo, e ele morreu. Agora os cobradores estão aqui para levar os meus filhos. Aí o profeta falou assim, né? O que você tem aí? Né? Aí ela respondeu assim: eu só tenho um pouquinho de azeite. E aí ele disse a ela, né? Sai e pede vasilhas vazias, né, para os teus vizinhos, né? Então veja bem, né, gente? De novo, né? O sinal da multiplicação aí, né? E Jesus, vocês lembram quando ele ia multiplicar e pergunta: o que você tem, né? O que vocês têm? E aí, né, ela sai, pede vasilhas, né? Ele falou assim: sai e pede vasilhas para os seus vizinhos, né? Então, o que é isso, gente? É network, né? É possibilidades, né? Então, o profeta falou assim: vai lá no network, né? E lá nas suas possibilidades, né? E muitas vezes, gente, você fala assim: ah, Deus, manda mais, né? Né? Assim, a gente sempre quer mais, né? Mas você não tem vasilhas, né? Então, eu vou deixar uma chave para você: muda de ambiente, abre novas possibilidades, né? Se você não tiver vasilhas, Deus não vai jogar azeite no chão. Essa é a dica, gente. Então, não tem como Deus te abençoar se você não tiver uma porta para guardar o que Deus, né, tiver que mandar né? Ele vai mandar, gente. Caso contrário, ele vai reter até você comprar o boi. Então, essa é a dica do dia.